os membros chitar e profetizar para o que não é salvo. Na maioria das vezes, os mesmos não entendem e pensam que é espiritismo. Mas, quando a língua é um sinal evidente do que está acontecendo, então os não crentes creem. A colocação, ficou alguma coisa em aberto. Língua, dom de língua, língua dos anjos é para a igreja. Dom de profecia é para os que estão digo melhor, já cheguei em contradição, né? Dom de língua, segundo o que nós lemos, é para os que estão fora da igreja, senão aos incrédulos. Dom de profecia é para a igreja. Faz-me lembrar, eu fiz parte de um grupo, de um povo de Deus há um tempo, que era interessante. Ali os irmãos, existia uma regra naquela igreja, só era oficial da igreja se falasse em língua. A Bíblia nunca disse isso. Senão, coitado dos batistas, dos presbiterianos, dos congregacionais, de todos esses irmãos aí, os luteranos, aí em situação difícil, né? Que são irmãos fundamentalistas, eles não creem nos dons, a gente respeita. Sobre os pentecostais, então esses irmãos estavam todos fora do plano de Deus. E foram esses irmãos, os anabatistas, os puritanos, que trouxeram o evangelho até os dias atuais. A evidência houve no ano de 1910, 1710, 1910, 1920, através de Guinavir e Daniel Berg, que vieram ali da Suécia, trazendo esse avivamento aqui para o Brasil, tá certo? Então, o que acontecia naquela igreja? Os oficiais oravam para que Deus batizasse, falasse língua. Batizado o crente quando tem o Espírito Santo. E quando a pessoa falava, tinha um, dois, três lá, falando, isso não é de Deus não. Por que não foram eles? Isso não foi de Deus não. Não sei por que fulano fez isso, fez isso, fez. Bom, segundo aos Coríntios 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é dom de Deus, não é dom do homem, para que ninguém se glorie. Atos 10, 44 e 19, 6. É possível contemplar a graça de Deus na vida do homem de diversas formas. Quando vemos alguém dobrando diante do trono, louvando em línguas, é maravilhoso. Edificar a vida em todos é com certeza sobe ao trono do céu como aroma suave. O dom de línguas é uma forma mais pura de louvor e adoração, pois é o próprio Espírito Santo que se apresenta diante do eterno Rei. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 19, 6. E pondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto que falavam em línguas como profetizavam. A complexidade de línguas dos anjos. O dialeto celestial não obedece, nem tampouco limita-se ao sistema gramatical do ser humano. Vai além do entendimento terreno. Jesus foi enfático no Evangelho de Marcos, onde fala, Marcos capítulo 16, 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Lá no Ato dos Apóstolos, eles falavam, e as pessoas lá ouviam no seu dialeto, ouviam na sua linguagem. Aqui precisa de interpretação. Qual é a diferença? Graças a Deus, Jonatas, pela boa colocação. Observe o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, nós vimos que tinha muitas nações e um ouvia a língua, quer dizer, vamos trazer aos dias atuais. Eu falo inglês, você francês, Verônica alemão. Eu estava falando em francês, você entendia. Só que para a Verônica eu estava falando em alemão. E todos foram unânimes. Por quê? Desde a queda por Nimrod ali na Torre de Babel, Deus separou as línguas. Como estavam todos em um só espírito, veio a primeira evidência do dom de língua. Falaram a mesma língua, todos se entenderam. Bom, tratando-se agora da língua dos... Você vai ler o versículo lá em Marcos, vou pedir para ler novamente. Se tratando da língua agora, ela de uma forma mais apurada, de uma forma mais profunda. Vimos que o dom de língua é para a adoração, o dom de língua é para a contemplação do Senhor Deus. Vai lá, Jonatas. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Coisa linda, né? Observe o seguinte: quando
diz que em nome de Jesus, avivamento falando de alemão, inglês e tal, porque falarão a língua dos anjos. Aí quer dizer, eles expulsariam o demônio em alemão, aprenderiam 3, 4, 5 palavras em alemão e mandavam os demônios sair, não é? Aprenderiam em francês. Então, ele diz, falarão alemão, francês, latim, americano. Não. Falarão novas línguas, língua dos anjos, né? Então, você, quando o Espírito Santo toma um homem, é língua estranha mesmo. Alguns irmãos, por falta de conhecimento, integração bíblica, por falta até de investimento e poder, dizem o seguinte, que esse dom foi para os dias antigos, porque havia grande perseguição. Observe, Jonatas, que nos dias atuais existem perseguições grandes. Toda semana nós estamos vendo, o pastor perdeu a cabeça lá não sei aonde, o outro foi cortado o braço, o outro foi preso, o jovem foi estuprado como mulher aqui a semana passada. A perseguição ainda existe. Só que o Brasil é um país abençoado, a gente não sente muito esse impacto. Apesar que vocês não sabem, vocês não tomam conhecimento disso, mas eu não sei porquê. Durante toda a semana, a Pirauá FM funciona na íntegra, a rádio online. No domingo não funcionou MSN nem rádio online. E o que é isso? É perseguição. Bebeto já se contrariou, se apertou. Estou dando um exemplo da perseguição nos dias atuais. Bebeto já se apertou, então Bebeto está resolvendo a questão. Não é Bebeto, é alguém que maliciosamente tira a gente do ar no domingo. Mas nós estamos aqui. O que é falado aqui está aqui, uma filmadora sendo filmada na segunda-feira, aqui está entrando na internet, porque é perseguição para a igreja do Senhor. Então, a perseguição existe nos dias atuais. Agora, para quem? Para aqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, aqueles que têm um compromisso com o reino de Deus, certo, Junto? Então, ora, existe um caso até recentemente na Praça da Sé, que um cidadão lá árabe, sabe, as pessoas árabes que são muçulmanos estão sendo nem amarrados. Então, o irmão de pouco enxuto começou a pregar, do meio para o fim da pregação começou a falar em árabe, e aquela pessoa ficou assim, era até um rabino lá daquelas igrejas tradicionais, ele ficou encantado com a profundidade da pregação e disse, esse homem, ele aprendeu a falar essa linguagem árabe, ele disse, nem aqui, muito mal sabe ler. Então ele percebeu que foi uma ação de Deus, porque a língua é para os que estão fora. Ora, a língua se funciona no dialeto humano. Ora, a língua se funciona, ela vai agir de uma forma assim dos anjos. Eu já vi até pessoas. Eu vi um caso, né? A irmã ficou. Um exemplo que isso aí dá para decorar. Ninguém é alienado, ninguém é louco, a gente está no canto, vê alguém falar o outro. Eu tive no culto recentemente, a jovem ali fazia, a senhora, a cantora, dizia para ir soltava a profecia, talvez alguém interpretou que aquilo é errado. Vou deixar ele estar olhando para o telão, vou falar. Vai, Verônica.